Mateus capítulo 14 diz assim: a Bíblia, na verdade, ela nos alerta como nós devemos ser fortes e corajosos, como nós devemos ter uma mentalidade de vencer, não deixar com que o medo nos paralise. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 14, 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, pelo vento que soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Fala assim, aterrorizados. Não, fala bem forte, fala assim, aterrorizados. E disseram, é um fantasma. Gritaram com medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Fala assim para o seu irmão assim, ó, coragem. Agora fala assim para ele, assim, dá uma sacudida nele para acordar ele, fala assim, ó, coragem. Amém? Sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco através dessa palavra, Pai. Nos leva a viver, muda a nossa mentalidade, nos transforma, para que nós possamos transformar outras pessoas e ambientes, Pai. Prepara o nosso coração, tira toda a distração, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. No texto, nós vemos uma história muito conhecida aqui. Muitas pessoas aqui já ouviram falar de Pedro andando sobre as águas, de Jesus andando sobre as águas. Nesse texto então, é muito conhecido, mas também mostra esse texto como que nós somos levados pelas circunstâncias. Todos nós, por mais corajosos que nós somos ou fomos, nós sempre nos depararemos ou nos deparamos com alguma situação que pode nos causar medo. Às vezes a pessoa ela é valente. Tem gente, por exemplo, que é empreendedora, ela é aguerrida, ela encara mesmo. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando assim, ó, tem um irmão lá da nossa igreja, que ele troca de profissão, ele é empreendedor assim, e ele troca direto. E aí ele falou assim, ele trabalhou já vendendo móveis, ele já trabalhou com vendas, com venda na rua, ele já trabalha. Aí ele falou assim, a última dele agora foi com canil. Foi lá, abriu um canil. Foi para o interior, abriu um canil, pastor Marcelo. E começou a trabalhar. E aí ele perguntou para o irmão, falei, irmão, como que é? Tem alguém na sua família que tem canil? Né? Tem alguém, como que é? Você trabalhou já com canil? Ele, não, nunca trabalhei. Aí ele falou assim, mas tem alguém na sua família? Não. Quem que você conhece que trabalha com canil? Ninguém. Falei, então como que você tem? Não, tive a ideia, eu vi lá, entrei na internet, vi que dava certo, e tal, e comecei. Aí ele fez um canil, começou a vender ração, começou a vender filhote. Mas se perguntar para ele, eu não tenho essa coragem de começar do nada. Obrigado. Eu não tenho essa coragem. Você tem essa coragem? De repente fala assim, vou montar uma pizzaria. Aí alguém pergunta para você assim, mas você já trabalhou com pizza? Não. Mas você conhece alguém que trabalha? Não. Então, não é coragem demais? Eu achei ele super corajoso. E tem pessoas que são assim, do nada elas têm coragem para... Por exemplo, eu odeio dirigir para longe. Eu odeio dirigir em local que eu não... Porque eu tenho medo. Eu não sei dirigir na estrada. E agora eu estou para fazer uma viagem, eu, a Dani e mais um pastor, para o interior aí, para Junqueirópolis, 8 horas dirigindo. E eu já estou atemorizado agora, falando, meu Deus, 8 horas dirigindo. Não é que nem o Guilherme, que tirou carta agora, tem 5 dias que o Guilherme tirou carta. Não, para Sumaré está perto, foi lá para Paraty. Rio de Janeiro. Olha para onde ainda, sem preconceito.
Mas Guilherme, você já dirigiu? Não, pastor, alugou o carro e chão. Mas você já dirigiu na estrada? Não. Corajoso ou irresponsável? Nós não sabemos também, mas fica a entender. Mas eu achei coragem, eu tenho medo. Ontem eu fui lá para Cotia, liguei para o pastor Marcelo, pastor, tal, você vai estar ocupado, você não quer ir lá comigo? Ele que foi dirigindo, eu torcendo para ele dirigindo. Entenda. Mas, por exemplo, o apóstolo Francis, quando vai pregar longe, ele me chama para me dirigir para ele. Eu não conto nada para ele, que eu tenho medo de dirigir. E vou, travado. Eu acho que ele não sabe, ele percebe. Aí ele fala assim, acelera mais. Eu falo, não, apóstolo, aqui está meio escuro. Eu estou morrendo de medo. Eu estou contando essa história para vocês pelo seguinte. Eu acho que tem pessoas que assim, elas, em algumas áreas, elas são totalmente corajosas. Tem gente que briga na rua, enfrenta qualquer um na rua. Vai jogar bola, é um valentão, briga com todo mundo. No trânsito, briga com todo mundo. Mas a família está precisando de uma correção, o cara não tem coragem de corrigir a família. Tem medo de falar. Entenda algo. Todos nós, em algum momento, podemos passar por circunstâncias. Presta atenção aqui em mim. Podemos passar por circunstâncias que vai nos levar a ter medo. Todos nós, por mais corajosos que formos, sempre nos depararemos com situações que nos causam medo. Aqueles homens, eles estavam acostumados com o mar, eles eram pescadores. Aqueles homens eram pescadores, acostumados a ficar à noite no mar, acostumados a enfrentar tempestades no mar, acostumados a enfrentar peixes grandes no mar. E quando começou as ondas dar contra o barco, os ventos darem contra o barco, a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, que eles começaram a ficar assustados, porque as ondas e os ventos estavam dando contra o barco. E no meio disso tudo, Jesus vem andando no meio das águas, eles olham para aquilo, e tão apavorados que estavam, não perceberam que era Jesus, e diz, é um fantasma que está vindo, é uma assombração. Os Vitor usa um negócio aí que é assombrado. Quando a pessoa é 13, sabe quando a pessoa é meio louca? Assim, o cara não é muito de confiança, algo desse tipo. Aí o Vitor fala assim, isso aí é meio assombrado, pastor. Eu não sei direito o que significa ainda o assombrado dele, mas eu deduzo que é mais ou menos isso, né? Aquele cara ali é meio assombrado. Então, no meio daquilo tudo, Jesus aparece e eles estão apavorados, e eles estavam acostumados. E na nossa vida não é assim, irmãos. De uma hora para outra começam a vir ondas, ventos começam a dar contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso barco. E de uma hora para outra, tudo que estava ok vira uma bagunça. 2025 então, hein, pastor? 2025 na vida do pastor Marcelo, não ia acostumado com ondas, mas 2025 os ventos deram mais fortes, as ondas vieram mais violentamente, e aí se assustou, não estava entendendo o que está acontecendo, porque às vezes é isso, a nossa vida também é assim, de uma hora para outra, às vezes vem uma bagunça, vira uma bagunça, de uma hora para outra. E isso às vezes pode ser por erro nosso. Às vezes eu tomo uma decisão errada, eu escolho alguém errado, eu faço algo errado, e aí se torna uma consequência para a nossa vida. Às vezes alguém te orienta, rapaz, não toma essa decisão, menina, não toma essa decisão, cuidado com isso, esse emprego que você vai entrar, eu acho que não vai ser bom para você, tal. Então às vezes nós temos orientação e nós insistimos no erro, mas tem coisas que não. De uma hora para outra, o vento bate contra a nossa casa, contra o nosso navio, contra o nosso barco. As ondas dão contra o nosso barco, de uma hora para outra. Você não escolheu isso. Fala assim, é a vida. A vida é assim. Sabe o que é a vida? É aquela doença que vem de uma hora para outra e você não está esperando. Você está bem num dia, no outro você descobre que você está com câncer. Está repreendido, pastor. Não, é a vida. Você dorme enxergando com os dois olhos, quando acorda está enxergando com um só. Não é assim? É a vida. Mas o que você fez? Não fiz, eu só dormi. E o que aconteceu de manhã? Só acordei. E
nada. Eu estou andando no trânsito, daqui a pouco um carro vem e me derruba em cima da moto e eu agora tenho que ficar em cima de uma cama. Você estava fazendo o quê? Trabalhando. E fazendo o quê? Vivendo minha vida, normal. Você fez alguma coisa? Você cortou o farol vermelho? Não. Se você cortou, foi uma consequência do seu erro. Mas tem hora que, não, eu estava parado. Eu estava andando na minha mão. E do nada, um carro me cortou e me derrubou. E agora eu estou aqui em cima de uma cama. E agora, as contas estão acumulando lá porque eu não tenho como trabalhar. E agora, eu não tenho mais como exercer minha profissão. E de uma hora para outra, as ondas começam a dar contra a nossa casa. Você está entendendo o que eu estou falando? De uma hora para outra, é o desemprego que vem. Está trabalhando, daqui a pouco a firma chega e fala, então, vamos ter que fechar. Mas e os planos? Peraí, eu acabei de comprar um carro, acabei de comprar um apartamento. E, como assim? E vocês vão mandar embora? Vão mandar embora, vão fechar a empresa. Mas espera aí, como que eu vou fazer? Então, de uma hora para outra, ou pode ser até uma mudança numa função de serviço. Está tudo bem, você está trabalhando no local. Eu me lembro a Nayara comentando, estava feliz ano passado, no começo do ano, feliz, trabalhando, vinha para o culto nas quartas, estava tudo maravilhoso, e vinha aqui, tirava as fotos nas quartas, e estava maravilhoso, trabalhando home office, 2 dias na semana, jogou, aí conversou lá, mudou o dia para o dia do culto, porque ela ficava em casa, conseguia vir para cá, quando você pedia imagem para ela, a imagem vinha rapidinho. Deixa eu desabafar aqui. E tem limão? Rapaz. Olha, pastor Marcelo, isso aí fiel escudeiro é outra história. Estão com ciúme. Olha aqui, vem cá. Eu estou muito feliz, irmão. Você não está entendendo. Olha só. A Nayara feliz lá, tá home office, 2 dias na semana. O pessoal começou a aprontar lá no serviço, não chega no horário, não liga a câmera, sabe? Às vezes, quando eu faço o M12 aqui que eu faço, o pessoal não liga a câmera comigo. Pelo amor de Deus, liga a câmera para me ver seu rosto e tal, não. Mas tudo bem, aí o pessoal assim não liga a câmera e entra atrasado, a empresa, a partir de agora volta todo mundo a ir para a empresa. Ela fez alguma coisa de errado? Espero que não. Ela fez alguma coisa? Não, não fez nada, mas a vida fez isso. Pior que isso, a empresa mudou de lugar, e agora ela está longe, lá do lado do parque, do Allianz Parque. Olha a distância, Barra Funda, né? Barra Funda, trabalhava pertinho, estava trabalhando em casa, daqui a pouco a empresa, agora todo mundo presencial e vamos mudar de lugar. Aí ela toda feliz, nossa pastor, eu vou estar lá do lado da Igreja Livres para adorar, que nós fomos lá na conferência, toda feliz. No primeiro dia que ela foi, voltou, não, vou ter que pedir as contas, que não dá não. É o vento, é as ondas que vêm. Não, calma, não perde as contas não, calma aí, espera, vai se adaptando, Deus tem um plano. É interessante isso, porque o pior que no meio desse caos é isso. Às vezes nós não percebemos Deus se aproximando de nós, Deus tendo um propósito na nossa vida, e nós começamos a achar que é um fantasma. Tá vendo? Qual foi o meu papo com a Nayara? Calma, Nayara, Deus está no controle. Só que ela não está enxergando isso. Ela está vendo o caos, as ondas vindo contra o barco. Ela está vendo o vento batendo e a água está entrando no barco. E no máximo que ela está enxergando é um fantasma andando. Sabe? Aí, quando a gente vai conversar com a pessoa, você fala, não, Daniel, fica tranquilo. Seu filho nasceu, não, fica tranquilo, Deus está no controle. Só que ele não está vendo, ele está vendo um fantasma. Você está entendendo isso? Meu Deus, não estou enxergando. Não, você ficou desempregado, não se preocupa não, Deus vai preparar um emprego melhor para você. A pessoa que está desempregada fala, não estou enxergando isso não. Não, Deus está com você nesse negócio aí, fica tranquila. Fica tranquilo. Mas pastor, a dívida está chegando, então, mas Deus vai fazer alguma coisa. Sempre tem alguém que consegue enxergar no meio desse caos todo. É eu lá, tremendo, montando móveis e pensando, meu Deus do céu, se eu errar aqui, sabe, faz tempo que eu não faço isso.
E daqui a pouco a mulher está assim, olha, Deus está te usando. E eu falo, não estou enxergando Deus me usando. Eu nem senti queimar meu coração. Não teve nenhuma palavra profética. Nossa, nós precisamos entender, quando nós estamos com medo, nós não conseguimos enxergar Deus caminhando em nossa direção. Às vezes Deus está do nosso lado, e por medo nós não conseguimos enxergar Ele. Às vezes você vai conversar com alguém, como eu disse, e a pessoa ainda diz assim, não, Deus está no controle, fica tranquilo. Olha, tá vendo, Gisele, que bom, hein, agora você mudou lá do emprego, mas agora você está mais perto de casa. É um exemplo que eu estou dando. E ela fala assim, mas mas você não está entendendo a prova que eu estou passando lá no meu serviço. Não, mas Deus está no controle, Deus está, pode ficar tranquila. Eu estou vendo Deus agindo. Agora você consegue chegar mais cedo na igreja. Falou assim, mas passa o dia inteiro sendo perturbada. Não estou enxergando, verdade. Então a pessoa de fora consegue enxergar, mas você que está no meio da tempestade, que está no meio das ondas, que o vento está dando contra o teu barco, você não consegue enxergar. E é por isso que nós precisamos de discipulado, de alguém do nosso lado. Para quê? Para nessa hora, moçada, dá uma olhada aqui. Abre os olhos. Não é um fantasma não, é Deus. É Jesus que está caminhando aí no meio das águas. Não é assombração não, não é assombro não, fica tranquilo. O medo, irmãos, o medo ele é um instinto natural nosso, de proteção. Por que você não pula, você não anda no meio da rua vendado? Primeiro que você não é louco. E segundo, você tem medo. Você fala, não, se eu andar ali eu vou morrer. Se eu pular desse prédio aqui em cima, eu vou cair, eu vou morrer, então eu tenho medo. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Eu não gosto de ficar na beira de ficar pendurado na escada do lado de fora, Deus me livre. Eu não. Porque é minha proteção, calma aí, se eu cair daí, você está entendendo? E o medo, mas só que assim, então é um instinto natural. Porém, ele não pode te paralisar. Eu estou com medo de vir tocar aqui. Eu estou com medo de vir ministrar para a igreja, porque eu não sei fazer ainda. Eu não estou acostumado com isso. Eu fui tocar teclado há 3 domingos atrás, e eu tinha que fazer um solo no teclado, e eu estava tremendo. A Dani falou assim, mas cara, você faz isso todo domingo. Eu falei, não, você não está entendendo. Era o solo. E se eu errar, todo mundo vai ver. E eu estava tremendo. Só que eu cheguei ali e fiz o quê? Sentei e falei, com medo ou não, eu vou fazer o que tem que ser feito. E tem gente que não, que se deixa ser paralisada por medo. Quando sabe que vai tocar numa quarta, na sexta-feira já começa, eu acho que não sei, eu acho que eu estou com dor de barriga, pastor, acho que não vai dar para me tocar nessa quarta. Mas cara, é sexta-feira ainda, calma. Vença o teu medo. Vença o teu medo. A Gisele passa mal comigo. A Gisele entra na bateria ali. Calma, Gisele, estamos juntos. Sabe, com medo. Falei, Gisele, você não vai fazer pior do que fez o ensaio, não. Mas tem mais gente olhando, pastor. Aqui só está eu e você. Aí Deus é tão bom que ela abriu uma live aqui. Deixa eu contar essa. Ela abriu uma live aqui e falou assim, não, pastor, eu vou gravar para mim poder estudar durante a semana. Abriu a live para todo mundo. Daqui a pouco o pessoal estava lá, parabéns, Gisele, é isso aí. Olha, que legal, está desenvolvendo. Ela falou assim, calma aí, mas eu coloquei privado para ninguém ver, para mim não... Só para mim não passar vergonha, sabe? O medo é tanto que clicou lá. Não, vou desligar não, Gisele, vou desligar. Desligou a live. Não sabe nem ter fã. Não sabe. Pessoal apoiando. Olha, hein? Tá. Irmãos, mesmo com medo, nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Isso é para tudo. Surgiu uma função nova lá no seu... Não muda a tua mentalidade. Olha, às vezes surgiu uma oportunidade nova no teu serviço. E você por medo... Não, é melhor ficar aqui paralisado. Porque aqui tá bom para mim. Porque senão eu vou ter que... Vou ser cobrado. Tem gente que tem medo das cobranças. Tem gente que não se envolve na igreja porque vai ser cobrado. Não, porque eu vou ser cobrado. E aí se eu for... Não lida... Não vence o medo. O medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos impedir de avançar. As frustrações podem causar medo. Então tem gente que, por causa de relacionamentos,
por causa de conflitos que já tiveram, vivem no medo. Eu poderia falar, olha só, você reparou, tem reparado, se você pegar nossos avós e bisavós, com quantos anos que uma menina casava? E um homem casava? Quantos anos? 15 anos, 16, não é isso? 15 anos, eu não estou falando que é para casar com essa idade, tá bom? Tá bom? Fica tranquila. Fica tranquila. Não é isso, olha só, nossos avós, 14 anos, 15 anos, 50 fios na bagagem, não era assim? Hoje em dia, tem camarada com 40 anos dentro de casa, que não quer casar. Por quê? Não, porque tem que ter certeza. Você está com 40 anos de idade. Certeza mais do quê? Cada vez mais, escuta isso aqui. A desculpa às vezes é o quê? Não, porque primeiro eu quero me estabilizar financeiramente, primeiro eu quero construir, primeiro eu quero não sei o quê. E tem que fazer tudo isso. Tá certinho. Aí, ó. Segue isso aqui. Os pais têm medo também de liberar os filhos, né? Mas vamos lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós aqui que somos casados, como que foi? Vocês casaram, já tinha cada um a casa, você já tinha dinheiro na poupança, já tinha a faculdade feita, já tinha tudo, estava tudo certinho? Claro que não. Nós encostamos com alguém lá, decidimos casar, casamos, e agora vamos fazer o quê? Vamos construir uma casa, vamos comprar um terreno, vamos construir uma casa, vamos não sei o quê, vamos, e faz faculdade no meio daquilo tudo. O que eu estou tentando explicar é que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais casando tarde por medo do relacionamento. Eu não estou falando para você pegar e catar o primeiro na esquina, o cara que não trabalha, que não honra o pai e a mãe, que não é isso. Os irmãos sabem do que eu estou falando aqui. Estou falando que você não pode ter medo, deixar te paralisar. Então tem gente, nós estamos vendo agora, cara com 40, 45 anos dentro da casa do pai e da mãe. Meu irmão, vamos filho, encarar um aluguel. Você está fazendo faculdade, você está terminando a faculdade, beleza. Não, está lá jogando LOL, Free Fire, jogando Roblox. Tem 40 anos de idade, não, eu ainda não estou preparado ainda, tem que ter certeza, né, do futuro. Jogando LOL e Roblox, dentro de casa. E sendo humilhado pelo pai e pela mãe. É isso que acontece. Ou não é? Está na hora de despertar, vencer o medo. Olha só, as frustrações podem causar medo. As pessoas hoje em dia estão com medo de se relacionar e cada vez mais casando tarde. Eu poderia dar vários outros exemplos aqui, irmão, que não vai faltar tempo, mas fora os medos naturais, que é de perigos naturais, né? Choveu forte e deu trovão. Não, fiquei paralisado lá, não fiquei com medo do trovão. Não é isso que eu estou falando. Mas existem medos que eles não são físicos. Então eu não estou falando aqui para estar tendo um tiroteio lá na rua e você falar, não, eu sou forte e corajoso, vou entrar no meio das balas lá. Não. Não é isso. Eu estou falando de medos que está aqui, ó, na nossa mente, que nos paralisam. Tem gente que tem medo de estudar. Não, eu não dá para estudar, não, eu sou burro. Tem gente que se chama de burro. Olha que mentalidade. Pessoas que estão com medo das condições financeiras do país, e aí elas ficam pensando no futuro. Será? Com medo de não conseguir sucesso na vida, medo das comparações. Eu identifico isso muito na equipe de louvor da igreja, sabe? O Tiago aqui toca muito bem. Aí, o dia que ele veio no culto, eu falei assim, eu não vou falar para ninguém que ele toca, porque se eu falar que ele toca,
Ai, eu quero não sei o quê, ai, meus dedos, não sei o que aconteceu com meus dedos. Não dá. Pastor, coloca outra pessoa no teclado. É assim, cara. Eu falo, enfrenta os seus medos, vamos, minha gente. Quem aqui prega e às vezes fica constrangido quando tem um pastor no meio lá. Aí você fica assim, meu Deus, vou pregar aqui, o pastor está ali, se eu falar alguma bobagem. Medo. Medo de se expor. Medo de comparações. Medo das cobranças, como eu falei aqui. Tem gente que tem medo das cobranças. Não vou, porque se eu me envolver no ministério, se eu me envolver... Você viu que o pastor é bravo e ele cobra? E aí por medo, eu não me envolvo. A nossa mente. Por isso que Deus muitas vezes nos manda e fala, olha, você deveria ter um coração como o de uma criança. Os meninos vêm aqui tocar bateria, eles não querem saber, mete bateria para tem que ficar brigando com eles, calma, segura a mão e tal. Eles não querem saber. Eles também têm medos. Mas às vezes quando é criança é mais, não está nem ligando, vai lá, vai fazer, vai dançar. Está dançando, não sabe se está certo, se está errado. Por isso nós precisamos ter um coração mais simples, de criança. Então, tem gente, eu estive ligando para uma pessoa, convidando ela para vir para o culto. Ela está afastada da presença de Deus. E aí eu liguei para ela. Meu irmão, tudo bem? Vem, olha, estou sentindo, vi que você foi aquele dia, não foi mais, estou sentindo sua falta. Pastor, eu estou pedindo força a Deus, eu não estou conseguindo. Tem gente que tem medo de cair novamente. Se eu for para a igreja, aí daqui a pouco eu volto a beber, daqui a pouco eu volto a... Não, é melhor eu não ir. Deixa eu, quando eu estiver liberto eu vou. Quando eu tiver 100%, aí eu vou. Não vai. Porque não tem 100%. Ninguém que está aqui está 100%. É a graça de Deus. Mas ninguém está 100%. Eu estou explicando isso aqui para vocês do medo. Olha o que eu estou falando. E o que aconteceu comigo na quinta-feira? Eu estava com medo. A única diferença é, eu decidi enfrentar meu medo. Eu decidi vencer o medo. Tem gente que tem medo da morte, ou da vida após a morte. O que vai ser de mim? Eu não tenho certeza da minha salvação. Tem gente que tem medo. Quando nós falamos de vencer o medo, a Bíblia é a melhor, o melhor livro que pode nos orientar. A Bíblia diz em Josué 1:6 e no versículo 9, o Senhor fala assim, não fui eu que te chamei, não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Então se você quer buscar uma resposta, seja forte e corajoso, busque na Bíblia. Vamos aplicar isso para nós? Pastor, eu entendi que tem os medos, eu entendi que nós temos que vencer eles, eu entendi que nós temos que enfrentar, mas eu preciso claramente aplicar isso na minha vida. Eu quero aplicar isso com vocês aqui nesses últimos minutos que me restam. Como que eu posso vencer e como que você vai vencer o seu medo? Primeiro, tendo a certeza da voz que te chamou. Lá em Josué, capítulo 9, Josué 1:9, na parte A ele vai falar assim, não foi eu que te ordenei. A equipe de louvor pode subir, não sei se a Abel chegou a falar com vocês. Falou, então pode subir. Ele fala assim, não foi eu que te ordenei. Olha, presta atenção aqui em mim. Não foi eu que te ordenei. Quem foi que te chamou? Quem foi que deu a ordem sobre a sua vida? Quem mandou você casar? Se você vive uma vida diante de Deus, então você fala, não, Deus me confirmou isso aqui. Deus que me mandou ser pastor. Quem que te chamou para ser pastor? Foi Deus? Então fique tranquilo. Você conhece a voz dele, foi ele que te chamou. Em Josué capítulo 1, versículo 9, ele vai falar, não fui eu que te ordenei, não fui eu que te chamei. Se ele nos chamou, então nós podemos aguardar em paz, sabendo, ele me chamou, ele vai cumprir com a sua promessa sobre a minha vida. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Se foi ele que te chamou, se foi ele que te ordenou, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz, aguarde em paz. Foi ele que falou.
foi Ele que ordenou, então eu posso ficar em paz. Esse é o primeiro ponto para você vencer o medo. Pense o seguinte: você orou e pediu para esse emprego, e agora você está lá nesse emprego, e lá Deus tem te usado, Deus tem falado com você, Deus tem te colocado em posições ali dentro. Você tem certeza disso? Então fique em paz. Quando a tempestade e as ondas vier, fala: Senhor, estou em paz, porque se deu meu tempo aqui, o Senhor vai me tirar daqui de qualquer forma. Mas se não deu, eu sei de um Deus que acalma a tempestade, um Deus que acalma o mar, um Deus que dá ordem aos ventos e Ele tem que obedecer. Então fique tranquilo, se você tem certeza que foi Ele que te chamou, Ele que te ordenou. Segundo, não desanime, mesmo em meio ao desafio. Deus te chamar para um local não significa que não terá dificuldades. Deus te chamou para ser pai. Glória a Deus. Não significa que vai ser fácil cuidar de filhos. Os irmãos estão entendendo? Seja perseverante, não desanime. Na parte B, está aqui a parte B. Não se apavore nem desanime. Pastor, a célula está difícil. Nós vamos abrir célula agora, de novo. Mas minha célula não está rompendo, está difícil ali. Não, foi Deus que te colocou lá como líder? Foi Deus que te chamou para aquilo? Tem certeza que foi Ele? Então não desanime, não se apavore. Fala: Senhor, eu estou aqui cumprindo a Tua vontade, eu escutei a Tua voz, e eu não vou desanimar no meio da tempestade, no meio das lutas. Deus vai enviar as pessoas. Deus vai preparar as pessoas que vai te ajudar. Fique tranquilo. Se você tem certeza dessa voz, não desanime. Não desanime. Seja perseverante, mesmo em meio às situações, às circunstâncias, às lutas. Tire os olhos das circunstâncias, das lutas, e olhe para o Senhor. Qual foi o problema de Pedro andando em cima das águas? Quando ele começa a andar, os ventos dão contra ele, ele olha para os ventos. Tem gente que está caminhando bem, andando pela fé, mas daqui a pouco ela começa a olhar para os ventos, começa a olhar para as ondas. Tira os olhos do Senhor. Olhe para aquele que tem o poder de acalmar o vento, para aquele que aquieta o mar. Nós estávamos ontem na igreja e o pastor estava contando um testemunho. O testemunho dele era o seguinte: ele trabalhava numa firma, e lá na firma começou a fazer oração dentro da firma, e por causa disso ele começou a ser perseguido. Ele fazia uma célula na firma, e colocou um telhadinho lá e reunia os funcionários para orar. E o encarregado começou a se levantar contra ele, e o outro começou a se levantar, e aquela guerra porque é crente, e aquela luta dentro da firma. E ele orando e fazendo célula dentro da firma, mesmo com aquilo. Um dia, o dono da empresa mandou chamar ele. Falou: chama Ciclano, eu esqueci o nome do pastor lá, agora não recordo, mas chama ele. Ele falou que já se despediu do pessoal. Olha, pessoal, foi muito bom trabalhar com vocês. Estou indo lá para cima. O dono da firma só chama lá em cima quando vai demitir. Ele falou: então eu já estou avisando. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se vocês continuarem fazendo a oração aí, continue fazendo, não pare, porque não vai dar para mim mais. Subiu lá para conversar com o dono da firma, e o dono da firma perguntou para ele: você que é o crente? Ele falou: sou. Você que está fazendo a oração lá no meio da minha fábrica? Ele falou assim: é. Você que montou lá a tendinha lá, colocou a telha em cima e está fazendo a oração lá embaixo, no meio da minha fábrica? Ele é. Ele falou que já estava tremendo, de medo. Ele falou: você mandado embora, acabou. O dono da fábrica falou assim: eu vou falar uma coisa para você, você não vai mais poder fazer lá a oração naquele lugar. Ele falou: tudo bem. Já falou: estou no lucro. Só de não ser mandado embora, já estou no lucro. Ele falou: não, agora você vai fazer a oração aqui na minha sala. A minha sala vai estar aberta aqui para você vir todo dia aqui e orar, porque eu estou passando por lutas e isso, e eu quero que vocês estejam orando aqui dentro da minha sala. Porque Ele é aquele que acalma o vento. Ele é aquele que aquieta o mar. Sabe, Pedro, qual foi o problema dele? Ele começou a olhar para as circunstâncias, mas ele não entendeu que Jesus estava ali. Jesus ia agir naquilo.
E aí entra no terceiro ponto, que é, no meio dessa luta, no meio do medo, o que você tem que fazer? Clame àquele que pode responder a tua oração. Pedro clama. E Jesus vai lá e estende a mão para ele. No versículo 9, olha o que ele vai dizer. Pois o Senhor, a parte C, vou ler tudo. Não foi eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que andar. Ele é aquele que nos livra da perseguição. Aliás, me perdoe. Ele não vai te livrar muitas vezes da perseguição, mas é aquele que vai, mesmo você sendo lançado lá na fornalha, ele vai estar com você lá dentro da fornalha. Você está entendendo isso? Ele não vai te livrar muitas vezes da cova dos leões, mas ele vai enviar o seu anjo lá dentro e vai fechar a boca do leão e vai falar assim: meu servo está aqui dentro e você vai ter que jejuar. Ele é aquele que pode nos livrar, aquele que acalma o vento. Nós cantamos um louvor na igreja e às vezes nós não temos percepção disso, de como ele age. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Você pode ficar de pé? Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. Aquele que braba do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Pode colocar a letra aqui. Vai chover muitas fontes em meio ao deserto. Você pode cantar isso com o seu coração. Haverá Nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o Deus que brada do alto, Não temas, sou contigo, Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Às vezes você vai ter que passar pela circunstância, entrar dentro da cova, mas Ele está contigo. A promessa de Josué 1:9 é: o nosso Deus vai caminhar conosco. Essa é a promessa dele: eu vou estar com você. A Bíblia fala no Salmo 139: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Olha só, o que para nós é escuro, para Deus é claridade. Tá tudo nebuloso, Deus está vendo o sol raiar, porque Ele é o sol da justiça. Ele termina dizendo assim: a noite brilhará como o dia para ti, pois para ti as trevas são luz. Você está entendendo isso? A tempestade está vindo e o Senhor está olhando e está falando assim: ei, isso aí para mim é uma brisa, não é nada.
Está tudo escuro. Você recebeu uma notícia. Fique tranquilo. As trevas para ele é como a luz. O Jesus que enfrentou a morte por amor a você, ele também enfrenta com você todas as circunstâncias. No final, Pedro tem um testemunho para contar. Olha só, segura um pouquinho aí, olha só. Pedro tem um testemunho para contar. Maria, acontece assim. Pedro, alguém olha e fala assim, mas ele afundou. Ah, ele olhou para o lado, que nem eu falei aqui, ele olhou para o lado, ele se distraiu. João não andou sobre as águas, que era um amado do Senhor Jesus. Tiago, que foi o líder da primeira igreja lá, não andou sobre as águas. Paulo, o maior apóstolo que já andou por essa terra, não andou sobre as águas. João Batista, o maior profeta, não andou sobre as águas. Mas teve um Pedro, que no meio da tempestade falou: Senhor, posso ir até o Senhor, se é o Senhor mesmo, eu posso caminhar. E o testemunho dele é esse: olha, eu posso ter afundado no meio do caminho, eu falhei, mas eu andei sobre as águas como Jesus andou. Olha que testemunho. O problema não é ter medo, o problema não é nós errarmos, o problema é nós paralisarmos com medo e deixarmos de viver o extraordinário na vida. Deus quer te usar lá no serviço, Deus quer te usar na sua célula, só que enquanto você colocar medo na frente, vai paralisar. Pastor, mas eu já cuidei de uma célula e ela fechou. Pastor, eu já fiz isso e não deu certo. Mas você tem um testemunho para contar. Enquanto outros estavam com o braço cruzado, eu estava lá cuidando de célula. Eu posso vir aqui na frente e posso errar as notas, mas eu tenho um testemunho para contar. Eu fui lá na frente e toquei. Errei as notas, acontece, Deus vai me aprimorar. Fui pregar, pastor, e paralisei. Fiquei paralisado, gaguejei. Outros não vão ter esse testemunho. Amanhã ou depois, quando você estiver pregando aí para uma multidão de pessoas, você vai lembrar e vai falar assim: olha, um dia eu subi e travei em cima do púlpito, não consegui falar, mas hoje Deus está me usando para a glória dele. Pedro experimentou isso. Você também pode experimentar e ter o privilégio de testemunhar. Eu quero encerrar contando uma ilustração para vocês, que tem muito mais a ver com salvação. Porque tem gente que está com medo da vida após a morte. Olha só, segura um pouquinho, olha só. Eu fiquei doente há 4 anos atrás, 3 anos e meio para 4 anos atrás. Pastor, você ficou com medo de morrer? Diante de Deus, não fiquei com medo de morrer. Qual que era o meu medo? Como que eu ia deixar meus filhos? O que ia acontecer com a igreja? Esse era o meu medo. Meu medo é que eu estava dentro do hospital e tinha a mãe de um discípulo aqui da nossa igreja que estava internada e eu queria ir lá pregar a palavra para ela. O pai do pastor Marcelo faleceu comigo fazendo tratamento, internado. Um dia teve uma saída, eu estava no enterro, olha que loucura. Eu estava no enterro do pai do pastor Marcelo, no velório do pai do pastor Marcelo, doente. Saí do hospital, olha que loucura. Saí do hospital escondido, fui no velório e voltei para ser internado de novo. Eu não tenho certeza se eu estava com acesso. Eu acho que eu estava com acesso. Escondi o acesso, saí do hospital para ir para o velório do pai do pastor Marcelo e falei: olha, eu não vou poder ficar até o final. Estava mal, não conseguia respirar direito. O meu medo era: o que vai acontecer com meus filhos? O que vai acontecer com a minha família? Esse era o meu medo. Pastor, você teve medo da morte? Não. Sabe por quê? Eu tenho certeza da minha salvação, eu sei o que Deus promete aos seus filhos. Mas tem pessoa que tem medo. E eu queria contar essa ilustração para terminar, para encerrar o culto. Conta uma história de um homem que ele estava muito doente. Fique de pé, eu já estou encerrando. Um homem que estava muito doente. E aí ele perguntou para o médico o seguinte: no consultório, ele falou assim: olha, doutor, eu tenho tanto medo de morrer. Você poderia me explicar, doutor, o que tem do outro lado da vida? Quando morre, o que tem do outro lado?
O doutor olhou, cristão, falou assim: olha, eu não sei. O que tem do outro lado eu não sei. E aí o homem ficou indignado, falou assim: ué, você não sabe? O senhor é um médico, o senhor é cristão, e o senhor não sabe o que tem do outro lado? Aí os dois ficaram ali conversando sobre isso. Daqui a pouco fez um barulho na porta, um arranhado na porta. O doutor foi lá, abriu a porta e um cachorro entrou. Era o cachorro do doutor, que de vez em quando ia na clínica dele. E aí o doutor falou assim: eu vou te explicar o que acontece após a morte. Você viu a história desse cachorro? Você viu esse cachorro aqui? Ele bateu na porta e ele não sabia o que estava aqui do outro lado. Ele só tinha uma certeza: o meu dono, o meu Senhor, Ele está debaixo dessa porta. Não importa para mim o que vai ter lá, se vai ter 10 pacientes lá dentro, como que está a situação lá dentro. Eu sei que o meu Senhor está do outro lado. E aí aquele rapaz falou para ele assim, o doutor falou para ele assim: não importa o que teremos do outro lado, o que importa para nós é que o nosso Senhor, que não nos abandona, Ele está do outro lado nos aguardando. Como vai ser lá, se nós vamos passar o dia inteiro cantando, se não vai fazer, se lá nós vamos estar dentro de uma casa, se não é de uma casa, isso para nós é indiferente. Agora o que nós podemos ter certeza? Aquele que prometeu que o filho dele iria vir morrer por nós e morreu. Aquele que prometeu que o filho dele iria ressuscitar, ressuscitou. Aquele que prometeu que ia ascender aos céus, ascendeu aos céus. Aquele que prometeu que virá buscar a tua igreja, ele virá buscar a tua igreja. E se você partir antes, tem uma morada reservada para a sua vida, não precisa ter medo. Vamos terminar adorando ao Senhor, declarando desde o início. Pode ser, você tem desde o início aí? O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo, braço forte do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo, braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.